Olá, bem-vindos ao canal do JA. Hoje eu quero apresentar para vocês como que se faz para calcular o volume de líquidos dentro de um barril ou de um tonel. Por exemplo, você tem lá um barril de vinho e você quer fazer um corte de um vinho e você precisa saber qual é o volume interno desse vinho. Só pelos cálculos matemáticos você vai conseguir. Então, de maneira prática, você teria que ter uma régua com os valores lá de centímetro e centímetro, né? Uma régua medidora de inox, onde você colocando dentro desse barril e retirando, você vai ver lá o ponto onde estava molhado, você sabe quantos centímetros tem de altura, só que você vai ter que tentar descobrir qual é o volume desse líquido quando você tem altura, e você vai perceber que não é fácil, a não ser que você tenha feito já num barril e admite que todos são iguais, mas se você tem vários tamanhos de barris, às vezes você precisa fazer um corte diferente, ou você está fazendo alguns estudos, então você precisa saber qual é o volume que tem dentro. E daí você não quer tirar o vinho, porque senão você perde alguns sabores, né? Então você vai saber qual é a altura. Isso é um valor que você vai ter na prática. Então, para cada altura você vai ter um volume. O que eu vou estar ensinando aqui, utilizando o software livre GeoGebra, é como calcular esse volume de um barril, já que é uma fórmula de uma elipse, né? É um elipsoide, então não é tão simples como se fosse um cilindro. E lembrar que isso daqui é um volume na horizontal. Outra coisa, eu não vou explicar os comandos do software livre GeoGebra, tem tutoriais que explicam isso, e nem vou me detalhar nas equações, porque eu vou deixar no final um ecrã, ou seja, lá tem uma figurinha no final, que a gente chama de ecrã final, onde você clica nele e você vai direto para um outro vídeo que eu tenho, onde explica todas essas formulações que eu fiz, todos os detalhes mais difíceis matemáticos. Então vejam o que eu consegui fazer com dessa vez aqui, porque vejam que eu consegui fazer com que tanto ele preencha quanto ele esvazie. Então é uma visualização interessante, e vocês, até por uma apresentação, se quiserem mostrar isso, uma apresentação é até bacana. Basta filmar e daí vocês têm aqui. Vamos lá para as formulações matemáticas. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de 6 controles deslizantes. 5 vocês estão vendo aqui, e o sexto está um pouquinho mais para baixo, nós vamos falar depois deles. Então, o que vocês precisam é de um controle deslizante de altura, que eu vou chamar de H, variando de 0 até o valor que você quer, de incremento de 0,05, se for metros, né, você que vê qual é a sua unidade. Um segundo controle deslizante, esse eu vou chamar de altura de líquido, AL, também variando de 0 até o valor de H, porque eu quero indexar minha altura de líquido para não ultrapassar, não ficar perdido, então ele vai variar de 0 até H. Vou precisar de um perímetro, que é o valor do perímetro deste barril, que você pega um barbante, dá a volta nele, e quando encontrar com aquele que você iniciou, você pega, estica, mede e você tem o perímetro. Divide por 2π e você vai ter o valor do raio nesse perímetro. Mas você tem que descontar a espessura da madeira, porque o que nós estamos calculando é o volume interno. Senão vai te dar cálculos errados do seu volume. No caso aqui, esse valor que eu preciso, que é o raio interno, eu vou chamar de B.
Vejam que eu tenho um outro controle deslizante, que é o da espessura, que vai variar de 0 até onde você quiser. E tenho mais um ainda, que é o diâmetro da tampa. Ele vai variar de 0 até onde você quiser. A tampa não tem muito segredo. Aí aqui, nesse caso, eu preciso do raio da tampa, então eu divido por 2 o diâmetro da tampa. E está aqui os valores. Vejam que eu estou fazendo esses controles deslizantes aqui para você poder variar para cada um dos barris que você tiver, inclusive tamanho grande, pequeno. Então você colocando aqui as variações, você pode ir variando e tendo para diversos barris, se não são os mesmos barris o tempo todo. Então as primeiras coisas que você vai ter que fazer é marcar aqui no seu controle deslizante qual é a altura. O controle deslizante de altura do líquido você pode deixar para variar na hora que te interessar. Não esqueça que tem que estar indexado ao H. O perímetro você mediu, você marca aqui. O diâmetro do tampo você também vai medir. Não tem muito segredo, você tem que deixar aqui. Quando eu falo deixar aqui é constante, né? Parado naquele valor que você determinou. A única coisa que você vai variar aqui no controle deslizante é a altura de líquido. A espessura também na madeira, você sabe que é uma espessura, você mede e não tem mais o que mexer. Então todos esses controles deslizantes aqui, o único que você vai mexer é a altura do líquido para o único barril que você está fazendo a medida. Hein? Então essas formulações assim não tem muito segredo. Uma coisa mais chatinha é esse valor de A, que na verdade esse valor de A, ele corresponde ao raio a metade do valor que tem o seu barril, mais uma distância até o ponto que a equação elíptica chega até o eixo X. Aqui está aparecendo o eixo Y, porque está assim para cima, mas nós estamos fazendo isso no eixo Y, eu que virei para parecer que é na horizontal, mas aqui é o eixo X, e porque nós vamos fazer a integração e o GeoGebra só integra no eixo X. Mas de qualquer jeito não tem muito segredo. Então este valor de A, no outro vídeo, está bem explicado, é um valor que vai deste centro do seu barril até o encontro da elipse. Não é a metade da altura, hein, pessoal? Toma cuidado com isso. E como se chega a ele? Bom, lá está explicando. Eu não vou ficar detalhando. É um pouquinho meio difícil de entender, mas lá está mais detalhado. A seguir, eu vou criar uma função que vai me representar a forma do barril. Veja que está aqui ó, o eixo X, o eixo Y, ele está como se estivesse na horizontal. Mas vejam, nós estamos fazendo esse volume na vertical, porque na horizontal é bem diferente os cálculos para fazer. A partir do momento que eu tenho f de x, que é através da equação da elipse, está aqui a formulação, eu vou fazer ela se indexar a um valor que fica com altura de líquido. Então, para não passar, na hora de fazer as contas lá, então a gente teve que indexar, e daí o que eu fiz? Eu coloquei a função, tem um condicional de que o valor dessa função vai variar de 0 até a altura do líquido, que é o AL, né? Sendo que a função é f de x, então ele cria uma outra função g de x. E daí está aqui variando, então aparece aqui a função g de x. Vejam que a f de x é a elipse inteira. A g de x é só no intervalo que me interessa do líquido. Aqui está aquele outro controle deslizante que é necessário para fazer a superfície desse, ou seja, o formato do barril, né? Então está aqui, ele vai variar, é um ângulo de 0 até 2π,
Eu não sei porque que eu não consegui fazer a variação de 0 até 2π, tive que fazer de 0 até 360. Eu tenho que tem que se tomar um certo cuidado, porque em contas de integração, se ficar variando de 0 a 360 não dá certo, tem que ser de 0 até 2π. Então, mas nesse caso aqui é só eu não vou precisar para minha conta de volume o ângulo, mas ele vai me dar esse formato e daí fica bonitinho para fazer os filminhos, né? Então, para você fazer, eu tive que fazer, para conseguir mostrar que o líquido subia e descia, duas superfícies idênticas, só que uma é a D e outra é a E, e uma varia na função G e outra vai variar numa função J, que na verdade é a mesma que a G, só que é o G de X, né? Ela vai ser J de X, para poder ter dois barris, vamos dizer aqui, para a gente poder mostrar como se tivesse o líquido subindo. Finalmente, então você consegue fazer o cálculo do seu volume, que nada mais é do que π integral do g de x elevado ao quadrado, variando de 0 até a altura de líquido. Vejam que a função g de x ela tem que ser integral e tem que tomar muito cuidado quando você for pôr isso aqui, porque isso representa numa equação de integração de uma elipsoide o raio que varia em função da g de x. Porque quando você faz o cálculo πr2 vezes h seria a variação, porque é uma integral definida, então está aqui a altura de 0 até a altura do líquido. O raio ao quadrado é a função elevada ao quadrado, e o π ele fazia parte da função para ser integrada, mas a gente pode, como é uma constante, você pode tirar da integral e consegue então. O GeoGebra te facilita essa vida de ficar fazendo todas as contas da integração, e o GeoGebra, você só mexendo neste controle deslizante, veja aqui. Então, eu não mexo nos outros, porque eu já defini desde o começo, eu tenho esses dados. Por exemplo, eu quero subir um pouco mais, então o controle deslizante eu tenho, por exemplo, eu tenho 75 centímetros de líquido, eu marco aqui e vou lá embaixo e já vejo qual é o meu volume, que é 0,266. Se eu estou aqui como 1 metro, então aqui é metros cúbicos, ou 261 litros, ou decímetros cúbicos, ou aí é uma questão de como você está colocando na sua unidade. Então aqui 261 litros tem neste altura de 75 centímetros dentro do seu barril de vinho. Com isso você consegue, se você precisar fazer umas contas, quanto que você vai precisar de líquido por diferença, você coloca na altura que você quer e você vê a diferença, quanto tem do antes e depois, e você consegue ver quanto precisa de volume para colocar aqui dentro do barril. E às vezes pela altura você vai colocando, tem lá a sua régua, vai medindo e você sabe que na altura tal você já colocou o que você precisava para completar um bom blend de vinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver, agora no final vai aparecer o ecrã final, né? Você clica nesse ecrã final e você vai lá que tira algumas dúvidas. E se vocês fizerem isso, deixa comentários aí no nosso canal. Não esqueçam de ficar no nosso canal e se inscrever aqui, pessoal. Também tá no final, tem aí o ecrã final, é só clicar nele. E a música foi do Rodrigo Lima, Flying Volts. E obrigado, pessoal. E se fizerem um bom vinho, mandam para mim. Obrigado, pessoal.